Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente, seja pelo canal do YouTube, Spotify, ou aos mais de 300 mil seguidores lá no Instagram. E hoje eu tenho uma presença muito importante, ele está no Hall da Fama Internacional da Natação. Igor de Souza, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Hoje o Igor vai falar um pouquinho da sua história, falar um pouco de maratona aquática, falar como que foi atravessar o Canal da Mancha. Ele só não atravessou, como ele foi e voltou. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG criada em 95 que visa reduzir o número de casos de afogamento no Brasil. Piscina litro a litro para você que é gestor, para você que é piscineiro, tem a sua própria academia para você saber tudo sobre aquecimento, tratamento de piscina. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você assistir onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos certificados para você que precisa de horas complementares. O aplicativo da Swim Track, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, faz avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, faz chamada, entre outras. E eu tenho aqui a Flote, que hoje eu estou aqui com o jogo da memória da Flote, que você vai e volta, o seu aluno realiza uma série qualquer e ele tem que acertar o par. Então você vira e ele tem que acertar o mesmo par. Pode ser tanto na borda, no fundo da piscina, pode colar no vidro, muito atraente para criança, colorido, resistente. Mas vamos chegar de história e vamos saber a história do Igor de Igor, né? Então, como ele começou lá na natação, veio da matemática, engenharia, administração. Conta pro público aí de casa como chegou a sua jornada aí de maratona aquática, foi nadador de borboleta ali de 50. Como iniciou essa história? Acho que como com a maioria dos atletas, né? É difícil você ter um atleta que é natural de maratonas aquáticas, né? Todo mundo começa na piscina. Fui nadador de piscina desde moleque. Quando eu era mais novo, peguei seleção brasileira nas provas curtas, né? Sem borboleta, revezamento 400 livre. O problema é que eu não cresci, né? Então esse é o problema de um nadador de velocidade. Fiquei uns anos no ostracismo até que um técnico... Eu sempre fui muito CDF para treinar. Eu fazia boas médias e ele falou, cara, você tem que nadar fundo. E aí comecei. Eu ganhei o primeiro paulista meu, uns 1.500 metros, passando com 59 nos primeiros 100 metros, quando o meu melhor tempo era 58. Eu não vou dizer que foi assim morrendo, né? Mas ganhei, mas foi aquele desespero. Cada 100 metros era mais difícil. E eu sempre gostei de travessias, né? Minha primeira travessia foi na represa Binnings, chamava uma competição antiga chamada São Paulo a Nado. Era São Silvestre, a Gazeta Esportiva patrocinava São Silvestre e o São Paulo a Nado. Era uma prova muito tradicional, vinha atletas do exterior, atletas olímpicos e tudo mais. Era uma prova de mais ou menos 1.500 metros, 1.600. Era tipo 4 mil atletas que participavam. E eu adorava participar dessa prova. Aí foi nessa, depois foi algumas em Santos, e aí foi indo. Mas até aí eu gostava, era uma prova que eu gostava, né? Até que a federação criou um campeonato paulista, né? Foi o primeiro campeonato, isso no começo dos anos 80. E eu falei, vou participar. Antigamente, a gente valorizava muito uma medalha, né? Hoje as medalhas até são bonitas. Se eu te mostrar algumas medalhas que eu ganhava na minha época de campeonato paulista de piscina, eu ganhava um brochinho, assim. Mas a gente valorizava, quando não era flâmula, né? Só que aí nas travessias eram uns troféus muito bonitos, né? Quando você é moleque, você fala, nossa, vou ganhar esse troféu. Então comecei a me dedicar. Ganhei o primeiro ano, ganhei o segundo ano do Paulista, depois criei o Brasileiro, eu também ganhei. Eu não lembro, 3 ou 4 ou 5 anos depois, o diretor da CBD era o Abílio Couto. E aí ele me procurou e falou assim, cara, você não quer nadar um mundial? Eu nem sabia que tinha mundial de maratonas aquáticas. Não, é na Itália, Capri Napoli e tudo mais. Aí minha família não era tão bem financeiramente assim para me mandar para ir para a Itália. Minha mãe fez aquele livro de ouro, sabe? Pede um dinheirinho pro padeiro, tudo mais. No final tinha que dar cartão postal. Mas juntou mais do que eles tinham lá e eu fui pro meu primeiro mundial. Que eu fiquei em quarto, né? E aí me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer da vida. Fiquei muitos anos fazendo os dois, porque eu tinha bolsa de estudos, eu tinha uma ajuda de custo e os caras dão para você disputar Campeonato Paulista, Brasileiro, Jogos Abertos, Jogos Regionais. Então eu continuei muitos anos fazendo isso. Mas eu fui aos poucos deixando. E comecei a participar do circuito mundial.
Juntava todas as premiações que eu tinha de um ano e para competir no outro ano. Até que chegou um momento em que eu desmembrei. Larguei a piscina e fui para maratonas aquáticas. E aí, entrando em maratonas aquáticas, como que você resolve ali fazer o Canal da Mancha? Eu sei que teve a influência de filmes, teve a influência da Renata Gondi. Conta um pouquinho, até o seu treinamento. Você nadou 3 vezes, 24 horas, uma vez até cuspindo sangue. Aí conta um pouquinho dessa história. Como foi sua preparação para o Canal da Mancha? Na verdade, sim, uma das coisas que me apaixonou também fazer maratonas aquáticas foi, eu lembro até hoje, eu fui para uma competição, antigamente tinha muito amistoso entre clubes, né? Eu fui para uma competição em São José dos Campos. E acabou, era uma competição que era o dia inteiro. E quando eu voltei com o ônibus da equipe, eu era do Clube Atlético Aramaçã na época. Aí cheguei tarde, meus pais moravam perto, fui para casa, já era tipo 9 horas da noite. E meu pai sempre assistia um filme que passava sempre de domingo, chamava Corujão. Era depois do Fantástico, essas coisas, chamava Corujão. E aí eu sentei com ele, porque eu vim dormindo no ônibus, estava sem sono, sentei com ele lá para assistir. E o filme era Deus Salve a Campeã. Ou em inglês, Queen of the Channel. Tá? Aí eu comecei a assistir. Meu, é um musical, bem bobinho. Só que o norte é o seguinte, é uma família que estava precisando de dinheiro. E eles estavam com a fazenda em leilão quase. E ela resolveu nadar o Canal da Mancha, porque quem ganhasse ganhava uma grana de um shake lá e tudo mais. Então é um musical que mostra isso e mostra um pouco, mostra essa moça tentando atravessar o canal, numa competição. Antigamente o Canal da Mancha todo mundo saía junto. Nos anos 40 e 50 o pessoal saía tudo junto para competir. E aí mostra a dificuldade dela, o pessoal desistindo por causa do frio, cãibra, dor, mar ruim. Ela no final queria desistir, os caras incentivando, até que ela chega praticamente de gatinho lá do outro lado. Cara, isso me emocionou. Eu falei, nossa, isso é superar os limites. E aí foi indo as provas e tudo mais. Eu confesso, quando eu nadava o circuito mundial, eu não pensava no Canal da Mancha. Em nenhum momento eu pensava. Eu pensava sempre em ganhar prova, subir no ranking, eu queria ser campeão do mundo. Então, minha preocupação era bem essa. Pensei no Canal da Mancha em 2 situações nesse período. Em 88, porque eu nadei algumas provas na Itália, no circuito mundial. Eu estava junto com uma atleta brasileira chamada Renata Gondi. Muito boa nadadora. E ela tinha um patrocínio de uma marca de cartão de crédito que falou, eu vou bancar o Canal da Mancha para você. Então ela desistiu do circuito mundial e ia fazer o canal. Então eu nadei na Itália, as provas que nós tínhamos lá, e de lá eu fui para o Canadá, porque tinha as outras etapas lá. E ela foi para a Inglaterra. E antigamente não tinha telefone celular, né? Então eu nadei uma prova que eu tinha lá, que foi em Saint-Jean, eu lembro até hoje, eu estava lá no hotel. Aí resolvi ligar meus pais, que eles sempre pedem, terminei a prova, fui bem, não sei o quê. E aí minha mãe me falou assim, Igor, olha, a Renata morreu. Eu falei, como morreu? Ainda falei, mãe, isso é merda, tá? Estão falando merda, porque como vai morrer? Não morre, né? Uma nadadora assim, não morre. Eu falei, estão falando merda. Mas depois, deu uns 3 dias, não tinha tanta a internet, não é tão boa, mas aí veio a notícia. Eu estava indo para outra prova no Canadá e que me confirmaram que ela veio a falecer no canal. Eu fiquei muito surpreso com isso, né? Claro, depois eu acompanhei todo o processo de julgamento que teve. Marcelo Teixeira, que é o reitor da Universidade de Santa Cecília, escreveu um livro, fez até um documentário sobre ela. E no processo eu fui conversando e entendendo as coisas, né? Então eu entendi o que aconteceu. Foi uma série de fatores de erro. Então eu falei, é uma prova que eu posso pensar, mas não agora. Muita gente deve falar, você não quer fazer agora, em homenagem a ela, tudo. Nesse ponto eu falei assim, não, nem fudendo, eu quero seguir nadando no circuito mundial. Fui pensar nisso no final. E por quê? Porque eu comecei a ganhar algumas provas no circuito mundial, ter alguns resultados. Eu fui o primeiro latino a ganhar a volta de Manhattan, né? Sempre ganhou o americano, era sempre americano ou australiano que ganhava. Eu fui o primeiro, sei lá, foreign day, que eles possam dizer, que ganhou essa prova. Acabei ganhando 3 vezes, né, essa prova. Então a mídia sempre acaba me procurando e sempre nas entrevistas fala assim, o Canal da Mancha, né? Falar, não, eu tô nadando no circuito, mas sempre insistia. Aí foi bem planejado, bem o canal. Falei, quando eu já estava... A primeira vez que eu fui foi em 96, foi um dos meus melhores anos do circuito mundial. Eu estava cotado entre os melhores, tive bons resultados, boas vitórias. E aí eu fui para o Canal da Mancha. Fiz a reserva, fui lá para nadar. Levei um amigo meu, que era o meu principal adversário, chama Cláudio Plitt. Esse cara foi 7 vezes campeão do mundo, mas é um amigo até hoje. Ele foi comigo no barco. E eu demorei 11 horas e 6 minutos.
eu confesso que eu saí de lá com uma raiva de mim mesmo e tudo mais. Só que eu também aprendi uma coisa, a gente tem que respeitar a natureza. Não é porque você pode ser o melhor do mundo, não é porque você... As condições do mar as condições do mar. Eu já vi atletas com qualidades inferiores baterem recordes, e eu já vi atletas que são imbatíveis e não fazerem péssimos tempos nas suas tentativas. Eu vou para o Canal da Mancha há mais de 30 anos, praticamente. Não, 30 anos exagerei, 28 anos. Eu não vou exagerar, né? Nós estamos em 24, 28 anos. Mas eu fiquei muito frustrado. E aí eu pensei em ir de novo, porque eu queria bater o recorde, né? E pensando de novo. Mas eu falei assim, e se o mar estiver ruim? Eu vou gastar uma grana, porque o Canal da Mancha, para fazer uma viagem, preparação, reserva de barco, é um bom dinheiro. E eu dependo muito das condições. E eu confesso que eu não queria só atravessar, né? É o espírito competitivo mesmo. Eu nadei o circuito tantos anos e eu queria dar um bom tempo. E aí, lendo, conversando com as pessoas, tinha alguns atletas que fizeram ir de volta. E eu conversei com eles. Um deles é o Philip Rush, um neozelandês, né? Conversei com 2 americanos e fui falando com o pessoal. Eles falaram, olha, Igor, cruzar realmente você depende disso. Fazer ir de volta depende do braço. Porque você vai pegar ou ruim ou na ida ou na volta, né? Então, vai depender muito da sua natação. E foi aí que eu falei, bom, se depende só de mim, é isso que eu quero. Eu queria ver até o meu limite. Porém, muitos que eu conversei, porque a grande maioria, olha, hoje a média até subiu, está em 13% a 15%, 16% dos caras que tentam conseguem cruzar o Canal da Mancha. E de volta é 0,2%. Né? E aí eu fui falar com os caras também, né, que muitos deles até nadavam o circuito mundial. Por que abandonou? Ah, eu apaguei. Ah, cara, não tinha mais força. A cabeça estava ruim, cara, já não aguentava mais, já tinha passado de 15 horas, 16 horas, a cabeça já estava ruim, a água fria, então era frio, fome, cansaço, muitos apagaram, porque você trabalha a mente até, né? Maratona aquática é muito bom isso, né? A gente vê uns resultados excepcionais até aqui no Brasil de muitas pessoas que eu já vi. Tecnicamente elas não são as melhores nadadoras do mundo, mas elas têm um bom trabalho mental e termina. Tudo bem, demorou 20 horas, mas terminou. Né? Então, você vê, e eu sempre falo, isso aqui é uma maturidade mental que a pessoa acabou desenvolvendo. Então, isso é possível de desenvolver, mas eu não queria pagar. E aí, conversando com o meu técnico, na época era o Mirko, né? A gente já tinha uns treinos. Falei, não, eu quero aumentar mais meus treinos, eu vou fazer isso. Eu já trabalhava também, né? Então, eu treinava de madrugada, na hora do almoço e antes de ir para a faculdade. Né? Eu dividi o treino em 3, mas nadava 80, 90 quilômetros por semana, 100. Na época que eu tinha mais tempo, 120 quilômetros. E aí eu falei, não, a gente tem que fazer 24 horas. Ah, vamos fazer. A primeira 24 horas foi bem assim no sopetão. Vamos fazer. Comecei lá, beleza. Numa piscina coberta, em Santo André, de 25 metros. Água, ok, 26 graus, né? Não era água fria. E fui nadando. Começou a me dar um incômodo com 8 horas, 9 horas. Quando deu umas 10 horas, 10 e pouco, eu fui tomar, me deu uma coceira, tossi. Quando eu tossi, um monte de sangue saiu da... Fiquei assustado. Aí insisti um pouco, tossi de novo sangue começou a irritar todo aqui a garganta, o esôfago. Falei, vou parar. Parei com 11 horas e uns quebradinhos. Não chegou a 12... Não, 23 horas e uns quebradinhos. Não chegou a 24 horas. 22 horas. Foi 22 horas e uns quebradinhos. Aí saí de lá, fui no médico na hora. O médico olhou tudo. Era simples. Cloro. Porque você joga cloro na piscina, antigamente, né, não era líquido, né? E quando você tem o vapor é de cloro aqui. Você treinar 2 horas, você não sente nada. Você ficar 24 horas, bem no nível, porque o cloro depois ele dissipa, né? No todo o ar, não é tão forte. Mas você pegar aqui assim, foi isso. Eu fiquei inalando cloro. Me deu lá uns negócios, mandou descansar uns 2 dias e segui. Bom, aí eu falei, vamos fazer... em outra piscina, descoberta, né? Fui para outra piscina. Em Santo André tem uma piscina de 50 metros, fui lá fazer na piscina de 50 metros. Aí eu fiz, nadei... Eu vou chutar porque eu não lembro agora, tá? Nadei tipo 108 ou 109 quilômetros. Eu não sei, algum curioso que entrou na internet. Eu falei assim, não, eu sabia que o recorde é 112 não sei quanto. Opa, é isso aí? Não sabia. Aí resolvi, então vou fazer de novo. Aí chamei o pessoal da federação, porque tinha que homologar, então ficava
ficava as 24 horas, fazia um rodízio, né? Os árbitros lá, para poder marcar e tudo mais. E eu fiz 118 quilômetros. Tá? Só que quando eu fiz as contas, porque a primeira vez que eu fiz para fazer as 24 horas. Não estava preocupado com o tempo e tudo mais. Segunda vez eu dei uma nadadinha um pouquinho melhor, mas também não estava preocupado. Quando ele falou 112, eu fiz as contas. Acho que era um 17, né? Um 16 alto. Pô, acho que eu consigo, dá para fazer. Eu tinha um bom tempo de 1.500 e eu sempre fui um cara de manter um pace, eu consigo. Até que eu comecei a nadar e eu esqueci de uma coisa. Quando você para hidratar? Eu calculei sem parar. E você tem que hidratar, né? Então o pace caía 4, 5 segundos a cada 100 metros. Aí foi judiado. Mas fiz, né? Fiquei contente. Fiquei meio zureta 2 dias lá, mas eu acabei fazendo. E aí eu me senti confiante em fazer. E aí eu tinha um outro problema. O Canal da Mancha e de volta, não é que você vai lá e paga a inscrição normal, é tudo o dobro. Eles não estão nem aí. Em inglês é bem desse jeito. Então, se custa 100 para cruzar, é 200 para fazer de volta. Eu não tinha esse dinheiro. Eu tinha uma parte, vendi meu carro. Aí eu fiz as contas, né? Eu me inscrevi em tudo quanto era prova no mundo antes do Canal da Mancha. Até provas que não faziam parte do circuito. Mas dava alguma premiação em dinheiro, eu falei, eu tô nessa. E eu fiz as contas lá, contas com a colocação mínima que eu tinha que fazer e tudo mais, para poder fazer. Deu certo, ainda bem. E a prova para mim foi perfeita, né? Sei lá, eu estava tão focado, o pessoal pergunta, é a sua prova mais difícil? Nem fudendo. Sofri já em muitas outras provas. O ida e volta não foi tão sofrido, foi uma prova bem... Tanto é que eu sou o único, né? Ganhei até um prêmio lá deles que eles deram, porque eu sou o único dos que fizeram ida e volta que voltou mais rápido. Eu sou o único que fez passagem negativa. E eu fiz porque assim, eu fui na ida me cagando, falei, para não apagar. Até a metade eu também fui segurando, porque minha preocupação, como muitos caras apagaram, eu não queria apagar, né? Eu não queria desmaiar lá. Quando chegou na metade, o Cláudio até falou assim, agora já passamos da metade. Eu falei, agora eu termino. E aí eu aumentei o pace. Até quem vê os vídeos, um vídeo que é bem antigo, se pegar meu pace na primeira perna e o pace na segunda, o número de braçadas, é muito mais rápido no final, porque as últimas 4 horas eu nadei bem mais forte do que foi. E bati o recorde 2 vezes do Brasil, né? Na ida eu fiz 9 horas e 1. O recorde era 9 horas e 40. Não, falei besteira. 9 horas e 31, o recorde era 9 horas e 40. E na volta eu voltei 9 horas e 1. Tá? Então, aí foi uma consagração. Mas foi um respeito que eu tenho, até hoje eu tenho. Eu jurei nunca mais ir pro canal depois disso. Se alguém for para aquela cidade, ela é feia. É uma praia de pedra, água cinza, gelada. Quando eu nadei tinha 11 graus no verão, gelada. Por que você quer voltar lá? Você não quer, né? Calei minha boca, né? No outro ano, quando eu bati esse recorde, deu uma boa repercussão e tudo mais. Foi quando resolveram botar meu nome para um dos candidatos a entrar no Hall da Fama, né? Que eu entrei 2 anos depois. E aí, um amigo meu também me falou assim, Igor, você não quer me acompanhar? Você já fez aí de volta, você não quer me acompanhar? Foi o primeiro cara que eu levei, no ano seguinte, 98, e tô até hoje. Eu vou no mínimo, eu levo no mínimo 2 atletas por ano, no mínimo. Eu já cheguei lá e nos meses de junho 2 vezes, julho 2 vezes, agosto 2 vezes e uma vez em setembro. Eu não aguento mais aquela terra lá. Mas eu gosto de ajudar o pessoal com o desafio, porque é um desafio. É algo que eu sempre recomendo. Você fala, eu vou com o meu técnico. Eu já vi um atleta, muito bom também. Eu estou tentando lembrar se ele era da Ucrânia, muito bom. E treinando lá, e o irmão dele, que era o técnico dele em piscina, que estava acompanhando ele. Aí uma hora eu falei com ele, ele não falava muito mal inglês ainda. Eu falei, você não vai levar ninguém que conheça o canal? Não, eu conheço meu irmão e tudo mais. Quase morreu. Tá? Porque o canal tem uma série de situações em que as pessoas têm que conhecer. Não só questão de corrente. Muitas vezes um atleta, ele sabe que a chegada é aqui, mas ele vê o barco desse jeito. Por que o barco está aqui? Por causa de corrente, por causa de maré, por causa de situações. Então tem que ter um guia do canal. Tem vários guias do canal, né? Eu sempre aconselho. Não é, tem muita gente que foi sem e cruzou e fez tempasso. Mas é ganhar na loteria, né? E como eu também conheço muita gente que morreu. Nesses anos todos, esses 28 anos aí, muita gente morreu. E é gente que não deveria morrer. Chegou a morrer uma vez um ex-nadador que virou tipo um Jô Soares. Mas ele era novo, não tinha acho que 40 anos. Foi um bom nadador, né?
E aí ele fez uma campanha no programa dele que ele ia voltar a treinar, ia fazer o canal e durante o canal ia ser televisionado e o pessoal ia fazer doação para um orfanato, alguma coisa desse tipo. E eu tava nesse ano que ele foi. Ele foi com um barco dele, uma lancha, um outro barco com televisão e um helicóptero. Ele morreu. Então não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil. Facilitou um pouco esses últimos anos, aí para o aquecimento global. Água de 11 graus, como eu nadava, está muito difícil de encontrar. Mas 11 graus e 14, 15 graus, que é o que tem hoje, em média, é a mesma coisa, cara. Se a pessoa não estiver preparada, é muito difícil. Você falou aí em torno de 100 mil a ida, 200 mil a ida e volta. Você deve ter assustado, mas é isso mesmo. São esses valores. Você comentou aí do guia. Às vezes você ir com o guia, ele não pensa duas vezes de tirar você da água, né? Então, você começa a passar um pouco mal, ele já tira porque ele já ganhou o dinheiro dele, né? Ele não tá lá como um técnico que conhece o perfil, sabe até onde pode ir. Então, tem essas diferenças. E você mostrou que estava muito bem fisicamente para poder o retorno ser melhor do que a ida. Mas e a parte mental? Porque a gente sabe que você é uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa que treina demais. E a gente sabe que não é conseguir ninguém te tirar da água lá, não. Como preparar essa parte mental e quanto você coloca de porcentagem aí que vale mais a parte mental, vale mais a parte técnica? Bom, vamos lá. Então vamos por partes. Eu boto sempre, principalmente para uma prova como o Canal da Mancha, 40% é físico, 60% é mental. Tá? Ela não é uma prova, com exceção do frio, ela não é uma prova tão dura fisicamente. Mas pelo ambiente, o psicológico derruba. É uma prova escura, é uma prova com as correntes, com uma água fria, em que o momento que você não vê nem Inglaterra nem França. E se apertar o vento ali, o mar vai estar bem turvo. Eu tenho fotos que eu já publiquei. Tem uma foto que eu estou inclinado na beira, assim, o barco está quase virando. E o cara fala, cadê o nadador? O nadador está no buraco de onde a gente está quase virando. De tão alto, as ondas eram de quase 8 metros. Né? 6 metros mais ou menos, que é mais ou menos o tamanho do barco. E você vê, tanto é que nessa foto veio na beira assim, não vê o nadador, porque ele está no vão ali, de uma onda para outra. Então eu acho que é mais isso, né? Eu sempre coloco nesse sentido. A importância de ter uma pessoa que conheça bem o canal, eu posso contar um caso. Eu treinei uma equipe feminina que bateu o recorde mundial, tá? Olha, trabalhar com 4 mulheres é difícil, bicho. Nossa senhora. Eu entendo bem o Bernardinho, que ele mudou do vôlei feminino para o masculino, que é difícil, né? Mas a gente treinou, elas seguiram minhas regras. Quem treina comigo sabe que eu sou extremamente rigoroso. Quem eu levo para o canal, que treinou comigo, está preparado fisicamente e às vezes mentalmente. Pode ter outros fatores que possam ocorrer, pode apagar e tudo mais, não tem. Mas eu faço ele sofrer o suficiente para saber o que é o canal. E as meninas fizeram, foram bem, o mar estava ajudando bastante, né? Elas cruzaram e na volta chega um momento que tem a mudança de maré e tudo mais. Fazia acho que quase 2 horas a gente avançou 50 metros, 100 metros, não passou disso. E aí o árbitro e o barqueiro vieram falar comigo, né? Olha, nós vamos tirar, porque não vai dar, porque na volta você tem um problema. Tem uma ilha que eu esqueci o nome agora. Se você passar, a ilha está aqui, se você passar para cá, você não chega mais na Inglaterra. E a maré estava levando a gente assim, né? Só que eu estava com a tábua de maré, eu fiz matemática, então eu tinha uma planilha de cálculo que eu fazia para poder ver. Falei, não, ainda dá. E eles queriam suspender, a gente já tinha nadado 12 horas, 13 horas, não lembro agora. Não, pouco mais, acho que umas 14, 15 horas. E queriam, né? E já estava escuro e tudo mais. Até que um ponto eu falei assim, não, acho que melhor tirar. Aí para as meninas não ouvirem, né? Eu levei o Aguinaldo, um amigo meu, porque a gente precisava em 2, e de volta é sempre bom levar 2 guias, né? Deixei ele com as meninas, levei eles lá para dentro da cabine. Olha, os palavrões que eu não falei em inglês, eu falei em português. Os berros que eu dei, acho que até nos navios eu via. Eu quebrei um pau, mas eu parecia um maluco lá. Resumidamente, eu falei assim, escuta, todas estão bem. Eu treinei essas meninas e se elas têm que enfrentar a bagaceira, eu sei que elas vão enfrentar. Então, enquanto a gente não passar por trás da ilha, que aí eu sei que não dá, nós vamos ficar nadando. Até o cara falar assim, mas aí você vai perder 2 horas aí de bobeira. Eu falei, não é bobeira, elas vão tentar. Só que eu sabia que a maré também ia virar. E foi isso, virou e bateram o recorde mundial. Então é importante ter uma pessoa de conhecimento. Isso é muito importante. Foi o que aconteceu. Um caso foi o que aconteceu com a Renata Gondi, né? Ela levou uma amiga que não sabia nada. Não tem culpa, ela não teve culpa nenhuma, não conhecia nada do canal. E aí aconteceu o que aconteceu.
Não dá. Isso seria uma história à parte, mas são alguns fatores, alguns erros que provocaram a morte dela. Você falou que o Canal da Mancha não foi o mais difícil, você passou uns outros perrengues, sei que já encontrou camelo, já encontrou tubarão. Quais são os perrengues aí que você contar pra gente? Perrengue, eu nadei 18 anos no circuito mundial, né? Tem perrengue pra cacete. Mas eu posso contar alguns casos assim inusitados. A prova mais difícil chama Passepébiac, tá? É no norte do Canadá. É uma prova de 22,5 km, mais ou menos, numa água 10, 11 graus, mar. Mas é assim, já aquelas máquinas de lavar que você levanta e você vê a roupa lá girando, esse é o mar que tá lá, né? Você não nada, você sobrevive, né? Não existe técnica. Tanto é que larga 50, termina 12, 15, né? É uma prova que toda vez eu me cagava de medo. É realmente uma prova muito difícil, né? Eu fiz 3 vezes só essa prova. Depois acabou não tendo mais, até por causa dessas dificuldades e tudo mais. Mas essa é uma prova que assustava, né? Perrengue, tive uma vez um tubarão apareceu numa prova na Itália. Eu estava competindo, o meu irmão estava comigo. Tem um tubarão, tem um tubarão. Eu falei, melhor sair. Aí tinha 2 atletas, um americano e o outro, não lembro de onde era, acho que era da Tchecoslováquia, não lembro onde era. Um era Michael Sand e outro era Paul Asmuth. O Paul e o Michael saíram, falou, não, então eu falei, não vou sair nem fudendo, eu sou menor que eles, o tubarão vai atrás dos deles, são branquinhos, cara, vai pegar a carne escura, né? Eu falei, não vou sair, não vou sair. Mas aí vieram os carabinieri e fuzilaram o tubarão. Meteram bala nele. Aí meu irmão falou, pode sair. Aí eu comecei a nadar e que eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, fuzilou e cheio de sangue, né? Agora ferrou, vai aparecer um monte. Não apareceu, mas podia aparecer. E uma coisa que tem, que isso foi muito comentado, somente nos Estados Unidos, eu fui representante dos nadadores por 9 anos, né, do circuito mundial. Antes não era a FINA, chamava IMSA, que era International Marathon Swim Association. A FINA pegou a partir de 91. Né? Mas 2 anos antes disso, eu era o representante, já fazia 9 anos. É tipo uma associação de nadadores, a gente que conversava com os organizadores, questão de segurança, premiação e tudo mais. E tinha uma prova em Atlantic City, que todo mundo queria ir, porque todo ano eles mandavam os convites, falavam, nós vamos pagar $100 mil de bolsa. A gente ia lá, no final tinha 20 mil, tinha 25 mil. E a pontuação para o circuito mundial é o número de atletas e premiação também. É igual o tênis, né? Quanto maior a premiação, maior o número de atletas ranqueados, mais pontos você ganha para o ranking final. E todo mundo ia para lá e no final não tinha porra nenhuma, né? E foi 1 ano, 2, tudo. Até que a gente chegou a reclamar com o organizador, não, vou resolver. Aí foi, nesse ano ele falou, nós vamos ganhar tanto. Falei, beleza, tá. Quando chegou lá, tá todo mundo já lá, tudo, ele veio e falou assim, olha, eu não lembro o montante, mas era tipo uma bolsa de 60 mil, caiu para 18 mil. Não era nada, né? Quase. Aí eu marquei uma reunião com os atletas. Falei, olha, assim, minha opinião, cara, a gente tem uma prova importante no Canadá 1 semana depois. Minto, Long Island. Tinha uma prova em Long Island que era essa, pagava direitinho e tudo mais. Falei, eu não vou me matar na prova. A prova é a volta na ilha de Atlantic City. É uma prova de 42 quilômetros, em que você começa num canal com 17 graus e você entra num mar de 12, 13. É uma prova muito desgastante. Falei, eu não vou me matar nessa prova para fazer mirreca de pontos se eu tenho... Eu estava disputando o ranking. Na outra semana, porque era uma prova atrás da outra. Aí vamos votar. Todo mundo concordou, a gente não ia nadar. Então você tem um coffee break com a imprensa, né? 3 dias antes da prova. Então senta todo mundo lá. Eu sentei na mesa principal lá com o prefeito, com o organizador, com não sei mais quem lá. Aí cada um falou, na minha vez de falar, eu abri e falei. Falei assim, olha... Quero agradecer a todos estarem aqui, mas infelizmente a gente não vai nadar. Porém, eu vou fazer o seguinte. Se tem algum atleta aqui que quer continuar nadando, pode ficar sentado. Quem não quiser, fica em pé. Todos levantaram e falaram assim, nós não vamos competir. Virou um furdunço, né? Aí saiu todo mundo, cortaram a imprensa querendo falar e tudo mais. Aí me chamaram lá na prefeitura e eu expliquei a situação. Falei, isso, mostrei tudo. A gente tinha os e-mails, né? Mostrei os e-mails e tudo mais. O cara foi afastado. A prefeitura não sei onde arrumou o dinheiro. Não foi a bolsa total, mas foi bem próximo. Falei, então a gente nada, a gente entende. Ele prometeu que nunca mais o cara ia organizar. Eu me ferrei. Porque foram 3 dias antes da prova. Nesses 3 dias, eu ficava até meia-noite, 1 hora, tendo reunião com um monte de gente. Para ver o que conseguia, o que dava para fazer e tudo mais. Enquanto os caras estavam descansando, treinando, eu
Foi uma das piores provas minhas, porque eu tava podre, né? Tanto é que eu fiquei mais um ano e falei, não sou mais representante, não. Chega, arranja outro aí, porque não dá mais. Mas, então isso ficou na história da natação americana. A primeira greve de nadadores, mas os americanos também apoiaram, né? Os atletas americanos, somente quando é prova nos Estados Unidos, vai muito americano, é atleta bom, e todos eles concordaram. Então, nós fizemos essa greve que foi. Então, a minha fama é meio de grevista agora por causa disso. Mas todas as normas de segurança que tem hoje, de questão de premiação e tudo mais, foi nesse período que nós conquistamos. Nós fomos bem... E você comenta, né, como você é representante, você também foi figura ali da CBDA, também organizando competições, tudo. E você tem até uma fala em outro podcast que você fala, gestor que é gestor não pode ser amigo de atleta e nem amigo ali dentro. Ele tem que ter aquela postura. Como foi essa sua vivência aí dentro da CBDA? Quando eu parei de nadar, o Coraci me chamou, né? Foi até meio polêmico, porque eu tinha uma revista e eu metia muito pau. Eu não tenho problema de... esse é o meu maior defeito, né? Não tem problema de criticar se está errado. Eu costumo elogiar, mas também, quando está errado, pode ser meu irmão, vai ouvir, né? Então ele me chamou lá, ele mesmo falou assim, eu falei, já que você é tão bom assim, então vem agora, você vai deixar de ser pedra e vai virar vidraça. Então eu assumi. Quando eu assumi, a gente reorganizou tudo mais. Então a gente ficou contente, o Igor, ex-nadador e tudo mais. Porém, eu sempre falei para eles, falei, gente, agora eu sou gestor. Qualquer gestor, os subordinados tem coisa que não vai gostar, porque o gestor vai fazer o melhor para o bem comum. E cada um vai querer o seu próprio. Né? Então tinha um atleta que queria ir para tal lugar, só que eu tinha um orçamento, eu tinha que fazer, não, vai todo mundo para cá, vamos fazer altitude em tal data, vamos competir em tais provas, né? E toda essa preparação. E é gozado que eu tive muitas discussões, mas muitas, né? E todos me agradeceram depois, e hoje eu não estou, e muitos me pedem para voltar, né? Porque eu sou contra mesmo. Eu sou contra o gestor que vai lá e vira fã do atleta. Vou tirar foto com você. O fulano que ganhou medalha está querendo um sorvete de creme, eu vou correr para trazer ele. Não, filho, horário de almoço é horário de almoço, horário de janta é horário de janta. Você pode ser o campeão olímpico, ou você pode ser o cara que nem pegou uma final, mas é tudo seleção brasileira. É o horário que o pessoal tem que vir. Isso é comum. Isso não existe, isso é o que eu aprendi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim. O Michael Phelps não tem um benefício maior do que os outros. Ele ia para a Olimpíada, eu comi com ele no bandejão lá, quando a gente estava em Londres. Tá? Então tá lá. Ele não tá num hotel 5 estrelas, com um garçom servindo ele. Era o cara que ganhou 8 medalhas olímpicas, né? 8 de ouro numa única Olimpíada. Então todo mundo é assim. Esse é o esquema. Isso é um esquema de unidade. Porque isso gera ciúme, gera raiva, gera inimizade entre os atletas, né? E, ao mesmo tempo, quando você faz isso, deixa neutralizado e faz para um grupo, os próprios técnicos, cada um pensando no seu, entende que, assim, olha, eu consegui até um certo ponto, se for do bem comum. Se você quebra o galho de um do outro, você vai ter um ninho de aranhas ali, uma querendo picar a outra, porque cada um quer o seu melhor. Eles não estão errados, eles estão defendendo dele. Mas se você não tem um gestor que fala, não, agora não é assim, porque vai ser assim, porque isso é o melhor para todo o grupo, tá? Talvez não seja o ideal para você. Realmente, talvez esse não é o ideal para você. Mas para o grupo é isso, e eu só tenho esse dinheiro, tem que ser desse jeito. Então eu fui bem duro nesse ponto. Tive altas brigas, né? Arapiraca foi um dos primeiros que eu tive briga uma vez, mas já briguei com outros técnicos também. Briguei com o Sintra da Poliana, briguei com o Aranha, que era um antigo técnico do... Esqueci o nome do garoto, Romanelli. Então, mas assim, são todas discussões em que eu mostrava, cara, não vou fazer por causa disso. Eu não tenho esse dinheiro. Porque eu tinha um orçamento, eu tinha que fazer a gestão baseada nisso. Tive altas discussões no COB mesmo eu tive uma discussão. A melhor discussão que eu tive, e eles me fizeram aquela... Eles aceitaram e falaram assim, eu não falo mais nada agora. Foi assim, nós tínhamos Jogos Pan-Americanos nos Estados Unidos, e logo depois tinha o Campeonato Mundial como é que chama? Na Kazan, na Rússia. E esse Mundial era a seletiva para as Olimpíadas de 2016. Só que o Kobe queria um monte de medalhas e eu falei assim, eu não vou levar a equipe principal. Vai a equipe B para o Pan-Americano e os outros caras vão para Kazan. E aí não queriam. O Coraci veio me encher o sarro, Ricardo de Moura, a gente teve várias reuniões. E aí eu expliquei, falei, cara, tá, olha a programação. Nos Jogos Pan-Americanos a última prova é a maratona aquática. Indianápolis, eu não sei, era nos Estados Unidos, não lembro qual era a cidade. Os caras têm que avisar, tem que chegar em Kazan, em 5 dias, eles vão nadar a seletiva olímpica. E a seletiva olímpica,
Ah, desculpa. Falou que eu tô saindo aqui, ó. Vamos continuar. Aí a seletiva olímpica é a única chance que a gente tem de botar 2 nadadores. Eu falei, cara, eu não vou arriscar. Não, vai, não vou, não vou. Eu falei, não vou. O Coraci pagou. Isso eu tenho que agradecer. Eu briguei muito com o Coraci, mas o Coraci me bancou. Eu falei assim, ó. Eu vou jogar. Você vai ser o bode expiatório se der merda. Eu falei, pode deixar. Então eu mandei a equipe B para o Pan-Americano. A equipe que ia para Kazan, a gente fez a aclimatação, acho que em Barcelona, não lembro onde foi, não lembro, foi na Europa. E depois nós fomos para Kazan e fizemos. Classificamos 3 atletas, um no masculino e duas. Só 2 países fizeram 3 atletas na Olimpíada de 2016. Fomos nós, eu acho que a Alemanha. Nós e a Alemanha, tá? O pessoal que nadou, até os americanos que nadaram o Pan-Americano, ninguém se classificou. Tiveram que ir para a repescagem. Aí na repescagem só pode um atleta. No Mundial você consegue classificar 2. Aí isso aí iam levar só um. Ninguém, quem nadou o Pan-Americano não se classificou em Kazan. Mas é uma conta simples, né? Não é, adivinha aí, não. Cara, a cada fuso horário, o recomendado, não precisa ter muita gente que se adapta melhor. Eu me adapto muito bem, mas o recomendado a cada 1 hora de fuso horário é um dia para você se recuperar. O fuso era de 12 horas. Precisava de 12 horas, 12 dias. A gente só tinha 5 dias entre o dia da prova e o dia da seletiva lá. Simples. Os caras estavam acabados. Né? Então, isso foi algo... Depois disso, nossa, eu consegui tudo que eu queria no COB e também com o Coraci, eu acabei conseguindo desse ponto. Mas foi suado. Você já trabalhou, já conheceu vários campeões aí. Tem alguma característica comum que você fala, nossa, as pessoas que têm sucesso aí na natação têm essas características? Eu tenho uma teoria, né? Eu até uma vez escrevi um artigo disso aí, nem sei para quem foi, né? Muito o que vale assim, é a condição financeira. A natação te dá uma condição financeira, nem que seja de estudo. Então, muitos atletas que nós fizeram resultados são atletas que estavam numa penumbra. Só tem que ter talento, mas está numa penumbra e não querem voltar. Então, eles abrem uma porta. Tem a oportunidade de ir para um clube, começar a treinar, começar a ter resultado, a pessoa quer mais. E é muito focada, tá? Tanto é que, assim, várias viagens que nós fizemos, quando tinha Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos e tudo mais, eu nunca ia com as outras delegações. A gente ia separado. Os meus atletas, né? Os nossos atletas de maratonas aquáticas, eles iam lá. Eu vou falar Barcelona 2013. Quando nós fomos para Barcelona, nós fomos lá para um centro de treinamento, né? Ficamos treinando. Os caras treinavam de manhã e de tarde, almoçava, jantava e dormia. Ninguém passeava, às vezes, no domingo. Algo que muitas delegações não fazem. Quando você vê, um pessoal foi para balada e tudo mais. E tem muita gente que se mata para se classificar para um Mundial e já está no Mundial e fala, não é a maioria, mas o cara já falou que já vai viajar para o Mundial. Não, a maratona os caras eram muito CDF, tá? Mesma coisa, mesmo em Vila Olímpica, quando a gente foi para a Olimpíada e tudo mais, os caras só foram conhecer a vila, passear e tudo mais, quando acabou as provas deles. Eles colocam muito disso. Então são atletas e são personalidades que têm muita determinação. Eles sabem da importância de um Mundial, eles sabem da importância de ter um bom resultado, eles têm essa ambição de ter um bom resultado. Isso é uma característica muito de fundista, né? Isso já vem meio natural, porque um fundista tem que nadar mais. Enquanto os velocistas, depois de 1 hora e pouco, estão lá batendo papo, o fundista está lá, né? Tanto é que diminuiu muito os atletas de fundo, porque ninguém quer treinar. Infelizmente, tem técnico que fala que não quer dar treino para fundista porque ele tem que ficar mais 1 hora, 2 horas, tem que fazer dobrado mais vezes e prefere nem trabalhar com fundista. Isso é feio, né? Isso é muito feio. E o pessoal não quer treinar. Mas quem treina, vai e faz o que tem que ser feito. Né? Então eu já vi atletas que nadaram a etapa de Copa do Mundo e foram com bom resultado, no outro dia estavam na piscina nadando já 8, 9 mil metros, porque na outra semana tinha uma outra prova. Tá? Ao contrário de pessoas que falam, não, agora eu preciso uns 2 dias aí para ir no cinema, para fazer alguma coisa. São essas as características. E o principal que eu vejo é a ascensão financeira, a ascensão educacional. Né? Ninguém ficou rico. Não é? Isso aqui não é jogador de tênis, jogador de vôlei que ganha um bom dinheiro. Não. Mas só o fato de você ter uma bolsa de estudos, só o fato de você ter uma ajuda de custo que às vezes é mais do que seus pais ganham, só o fato de te darem um apartamento e alimentação para você fazer, já é um ganho. Eu não vou citar nome, mas eu sei de atleta que ia 3 vezes por semana treinar, mal tinha dinheiro para o ônibus e às vezes comia carne moída com fubá porque era a única coisa que tinha. A pessoa lembra disso.
Não tem jeito. Eu fui um caso desse. Meu pai era professor, minha mãe era doméstica. A gente não era pobre, mas não era rico. Eu não tinha condições. Antigamente, chamava nem CBDA, chamava CBN, Confederação Brasileira de Natação. Recebia a carta lá, convocação para o Sul-Americano, passagem custa tanto, uniforme custa tanto, a inscrição custa tanto. Né? E várias vezes eu não fui em competição, porque meu pai não tinha dinheiro. Então, quando você começa a ter alguns resultados e tudo mais, primeiro que você quer ir competir, você quer ir fazer mais. Então, você sabe que cada vez você tem que se dedicar mais. E você sabe que você não tem o respaldo atrás, né? Então, eu valorizo muito isso. E, graças a Deus, muitos atletas que passaram comigo perceberam isso. Eles queriam mais. E ajuda também assim, quando um atleta brasileiro tem ascensão, o outro quer ir junto. Porque eles treinam juntos. Peraí, se essa pessoa conseguiu ir bem aqui, cara, eu tô nadando junto com ela. Por que eu também não posso? Isso é a melhor coisa que tem. Eu sempre quis ter 2 ou 3 atletas do mesmo nível. Eu buscava para eles competirem entre eles. Tá? Porque isso faz o nível técnico. Nós tivemos 2 fenômenos, né? Um ainda continua, Ana Marcela e Poliana. E muita coisa que eu acho que ajudou foi isso. Né? A Poliana ganhou o primeiro Mundial. Ela começou como um talento. O primeiro Mundial que ela foi, ela pegou 2 medalhas. E tinha uma Ana Marcela de 14 anos, que morava na Bahia, foi a primeira competição dela, parecia aqueles bichinhos do mato no cantinho lá, tudo mais. Mas ela queria resultado, porque ela olhava e falava assim, eu quero essa medalha, eu quero subir no pódio, quero ser campeã. E foi galgando. E graças à Poliana, ela também cresceu. Então, vamos dar os devidos créditos também, né? A Ana Marcela, indicação sua lá para o Unisanta. Você também está auxiliando ali na construção de como se fosse um hall da fama ali na Unisanta. E queria que você falasse do hall da fama aí que você está com a camiseta. Como foi representar o Brasil lá no hall da fama, ser o brasileiro ali, dando seu nome no hall da fama? Cara, primeiro foi uma surpresa, né? Eu recebi um e-mail. Primeiro achei que era trote, né? Pensei que era algum amigo meu dos Estados Unidos que estava lá, mas aí eu liguei e confirmaram, né? E aí foi, mas por que eu, né? Aí eles escolheram, a votação sempre são algumas pessoas, eles dão alguns nomes, são repórteres, profissionais e técnicos do mundo inteiro que acabam selecionando. Ele fala assim que é pelo conjunto da obra, né? Eu fui assíduo durante 17 anos, sempre tive entre os 8 melhores do mundo, do circuito mundial. Tinha 2 resultados de mundial do Canal da Mancha, porque eu ganhei 2 anos do Canal da Mancha, tinha o recorde do Canal da Mancha. Fui representante dos nadadores, ganhei Manhattan não sei quantas vezes, ganhei não sei quantas... Bom, em suma, foram falando lá, falaram, tá bom. Então, Me convenceram. Obrigado. Aí eu aceitei. Tanto é que foi aí que eu conheci o Coraci. Porque até aí a natação, a maratona, quando eu fui indicado, ainda não era esporte olímpico, né? E a carta não veio para mim, veio para a CBDA, que é a confederação, é assim que eles mandam, ó, estamos indicando. E aí um dia apareceu uma ligação para mim, aqui é o Coraci, quem é você? Nem conhecia nada, né? Aí depois a gente acabou conversando e tudo mais, porque era o patinho feio, né, da CBDA. Eu até entendo, o Comitê Olímpico se foca nas provas, nos esportes olímpicos. A maratona ainda não tinha sido. Eu cheguei a nadar uma prova em Atlanta, em Savannah, que era esporte de demonstração, né? Mas não fazia parte da Olimpíada. E nem deu certo, porque quando eu nadava... Hoje o circuito mundial é de 10 quilômetros. Na minha época, a menor prova era 25 quilômetros. É daí para cima. E eram 18, 19 provas por ano. Eu fazia uma atrás da outra do final de semana, né? Então era outro nível, outra bagaceira, né? Então era desprezado. Quem me conhecia era um outro técnico que sabia que eu ia nadar, né? Tinha fama de ser ex-nadador, né? Porque eu parei de nadar piscina, nadou maratona, virou ex-nadador, né? Hoje já acabou isso, mas antigamente tinha um pouco de preconceito nesse sentido. Tanto é que tem os exemplos hoje, né? Muitos atletas olímpicos tentaram entrar na maratona e nem se classificaram. A Kate Ledeck já tentou 2 seletivas e as 2 ela não se classificou. Recordista mundial dos 800 e 1500. Na seletiva americana. Não estou falando que é a seletiva olímpica. Na seletiva americana, ela não se classificou. São 2 características. Ana Marcela, né? Ana Marcela deve ser a 6º, 7º, 8º tempo do Brasil. Ninguém bate ela na maratona aquática. Então, são provas bem diferentes. E a gente falando aí de treinamento, de provas, como se preparar, vai ser a nossa próxima entrevista aí que a gente vai fazer com o Igor. Mas, Igor, pra gente fechar essa entrevista, deixa aí os seus canais, para quem quiser saber um pouco mais do Igor, quiser te conhecer, como te acha?
Me acha pelo WhatsApp, pessoal, ou pelo Instagram, porque eu sou péssimo em comunicação. Mas o meu Insta é Igor@maratona aquática, tá? Meu WhatsApp não tem problema aí não. Quem quiser me ligar é 11 98244 5963. Eu não tenho página, eu não tenho nada. Quem me conhece eu falo com quem tiver. Quem quiser um dia treinar comigo, eu costumo fazer uns treinos de sábado e fica aberto ao público. Só tem uma regra. O treino começa às 5h30 da manhã. Entrou, só sai quando termina. Então, a pessoa tem que estar preparada. Mas sempre tem maluco, né? Tá sempre lotado ali, né? Mas qualquer outra dúvida, quiser perguntar, fiquem à vontade nesses 2 canais que eu coloquei aí. Tô aí para ajudar, né? Como eu sempre falo, não faço mais parte da delegação brasileira, mas eu acho que eu mais converso com a delegação brasileira do que todo mundo, né? Eu converso com todos os atletas, todos os técnicos, dou bronca, reclamo, assisto os vídeos e falo por que fez isso, por que aconteceu isso. Então, ainda vivo isso, adoro. Tá? Então, Igor, muito obrigado pela sua presença, obrigado para quem está aí de casa, siga os canais do Igor, siga a Natação Criativa, ativa aí a notificação, o clique seu é muito importante, compartilha, que eu sei que essa entrevista muita gente tem que ouvir, e agradecer aí aos nossos parceiros, a Sobrasa, Plataforma Educar, Piscinas Litro a Litro, o aplicativo da Swimtrack e aqui a Float, quem sabe a gente consegue fazer algum jogo diferente. Por exemplo, você faz uma propulsão de perna, se você levantar aqui só o bicho, é uma perna de peito, se você levantar o vermelho, uma perna de crawl forte, você vai variando. Então não é só porque é jogo da memória que você vai utilizar ele como jogo da memória, dá para utilizar de várias maneiras, use a sua criatividade. Então, muito obrigado para você que está aí do outro lado, obrigado ao Igor e até a próxima entrevista que a gente vai falar sobre treinamento de maratona aquática. Até a próxima. Valeu, pessoal.